Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao primeiro trimestre do ano de 2025. Lembrando que as informações do segundo trimestre, que encerraram dia 30 de junho, a previsão de divulgação é durante ali o mês de agosto. Então hoje estamos retratando as últimas informações apresentadas pela companhia no dia 31 de março. Estamos falando, sabe de quem? Da Fleury, mais uma empresa da área de saúde. Área de saúde na parte de diagnósticos, na parte de exames. Inclusive, já tivemos aqui, já fizemos análise da Aliança Saúde, agora da Fleury, e na sequência também a gente vai fazer a análise da DASA. E aí, consequentemente, vamos ter aqui a trilogia, né, do setor da área de saúde. Inclusive, essa comparação aqui das empresas, na área de membros, nós já produzimos lá o conteúdo, já disponibilizamos também a comparação de DASA, Aliança, Fleury. Qual delas é maior? Qual delas é menor? Qual delas é mais endividada? Qual delas é menos? Qual delas que dá mais resultado? Qual delas que dá menos resultado? E aí, consequentemente, fizemos ali a análise da situação financeira e econômica de cada uma dessas empresas para comparar as três empresas. E também, aí nos indicadores fundamentalistas, qual é a mais cara, qual é a mais barata, qual dá mais retorno, qual dá menos retorno, enfim. Caso você queira investir dentro desse setor, aí você vai escolher qual delas é a melhor nesse momento. Esse conteúdo, ele está disponível no grupo de membros. Você não conhece o grupo de membros? Ah, mas é muito fácil. Aqui no vídeo, na descrição, tem um link. Você clica no link de acesso ao grupo de membros e terá também todos esses conteúdos à sua disposição. Isso tudo com valor simbólico, ali menos de R$5, você passa a ter acesso a todos esses conteúdos. Comparação de empresas, comparação de setores, aprofundamento de análise em determinadas empresas, inclusive você, como membro, pode sugerir também pautas, pode sugerir também conteúdos para que a gente possa produzir para você lá na área de membros. Então venha lá para a área de membros, venha conhecer o nosso trabalho lá, um pouco mais aprofundado daquilo que a gente faz aqui no canal. Então eu fico esperando vocês. Caso também queira sugerir conteúdos aqui para o canal Silas Negrafo, é muito simples. Ó, aqui entra no canal Silas Negrafo, faça a sua sugestão, né? Digita lá a sua sugestão, mas aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Olha só, a Fleury, uma empresa praticamente centenária. Ela surge, sabe quando? Em 1926, lá em São Paulo, através do Dr. Gastão Fleury da Silveira, que ele compra ali um pequeno laboratório em São Paulo e começa, né, todo o seu trabalho ali na área de laboratório, na área de pesquisa de diagnósticos. E aí, já no ano de 1936, ele se associa também com o Walter Sidney Laser, que passa a ser o seu sócio. E a partir dali, a empresa começa a crescer, que seria, já na época, o laboratório Fleury. Ela começa a crescer e começa a se espalhar. E aí, na sequência, ela começa a comprar outros laboratórios dentro do estado de São Paulo. E com isso, passa a ter acesso ali a diversas especialidades e também os investimentos que começam a ser feitos na parte de inovação. Passado o tempo, em 1992, ela já possuía também um centro de diagnóstico e passando a ter toda essa parte de diagnóstico com uma equipe de médicos composta por mais de 200 médicos, isso em 1992. Em 1998, já no começo ali de uma inovação também na parte de informática, já que a informática estava entrando cada vez mais dentro das empresas, e aí vindo também a internet, a Fleury já começou também a disponibilizar os resultados via internet. Então a pessoa não precisava ir até o laboratório para pegar o resultado, ele tinha tudo isso aí via internet. Em 2001, perdão, continuou ali todo um processo de aquisições e foi comprando outros laboratórios. Tanto que daí vai para o Rio de Janeiro, vai para a Bahia, e só no Rio de Janeiro são 83 unidades, que a Fleury já tinha isso lá em 2009, aproximadamente. Em 2018, adquire também mais uma empresa, que é a Santicorp, passando também agora a atuar na parte de gestão de saúde. Então, além do diagnóstico, passa a fazer também a parte de gestão. Em 2021, adquire também mais um laboratório, que é o Marcelo Magalhães, e vai adquirindo outros laboratórios. Mas o grande crescimento da Fleury
ocorre justamente em 2022 e praticamente fechando a operação em 2023, quando ela faz uma combinação de negócios com a Hermes Pardini. A Hermes Pardini também era um dos laboratórios, um dos maiores laboratórios aqui do Brasil. E aí há uma combinação de negócios e a Fleury incorpora o Hermes Pardini. Então, tanto é que no balanço você vai ver os números da Hermes Pardini vindo para dentro do balanço da Fleury. E com isso, a Fleury passa a ser uma gigante também dentro desse setor. E continua todo o processo de aquisição, são diversos laboratórios adquiridos, inclusive recentemente também a Métodos lá de Minas Gerais. Bom, só para ter uma noção do que é a Fleury, hoje é uma empresa que ela tem mais de 216 unidades espalhadas pelo Brasil, mais de 22 mil colaboradores trabalhando dentro da Fleury. Mas para entender como que está a Fleury hoje, estamos trazendo aqui os balanços de 2021, 22, 23, 24 e o balanço de março de 2025. E através dos números vamos fazer a comparação para verificar da onde que a empresa está vindo, para onde que a empresa está indo e como que está a sua situação econômica e financeira. Então, para conhecer Fleury, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Fleury SA, trazendo aqui as últimas informações apresentadas pela companhia no dia 31 de março de 2025, já que as próximas informações referentes ao fechamento do primeiro semestre, do segundo trimestre desse ano de 2025, está prevista ali para o começo de agosto. Então, vamos trazer as últimas informações que a companhia apresentou. Porém, para poder entender como que está a situação da empresa, nós temos que trazer períodos anteriores para fazer uma comparação e aí verificar como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, só para que a gente possa entender a Fleury, Fleury, naturalmente, que é uma empresa na área de saúde, é uma prestadora de serviço na área de saúde, principalmente na parte de diagnósticos, na parte de laboratórios. E lá no ano de 2021, a Fleury ela tinha um patrimônio total aqui de 6 bilhões e 73 milhões de reais. E agora, nesse patrimônio, você vai observar aqui que é separado aqui em ativo circulante, capital giro, ativo não circulante, que é uma espécie de um capital fixo da empresa. E nesse capital fixo é registrado aqui os valores que ela tem para receber a longo prazo, os investimentos, que são praticamente participações societárias em outras empresas. Aí tem o imobilizado, que é toda a estrutura de funcionamento da empresa, seus equipamentos, suas máquinas, instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento. E o intangível, que ele tem aqui uma representatividade de 42,6%, com 2 bilhões 586 milhões alocados nesse grupo aqui, que vem a ser justamente uma grande parte dele, os ágios nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo da sua existência. Então, essa parte toda é o capital fixo. E o que movimenta a empresa é o ativo circulante, que é o capital de giro, que fecha 2021 com 1 bilhão 742 milhões de reais. Nesse exercício, a Fleury tinha em caixa 797 milhões, 793 milhões em contas a receber e os estoques aqui de uso e consumo. Então não é um estoque para ser vendido, é um estoque de uso e consumo. E os outros créditos aqui, uma grande parte deles se refere a tributos a recuperar, entre outros valores a receber que não seja de clientes. Bom, esse capital giro, por que que a gente dá tanta ênfase a ele? Porque esse aqui é como se fosse o combustível que movimenta a empresa. Então, quanto mais capital giro a empresa tiver, mais condições ela tem de gerar receita, de gerar resultados e tudo mais. Por isso que damos uma ênfase especial sempre a esse grupo aqui. Já no ano de 2022, a Fleury pula para 7 bilhões 791 milhões de reais. E aí nós temos aqui um aumento tanto na parte imobilizada, um aumento tanto na parte de intangível, até porque a empresa continua fazendo aquisições de outros laboratórios, e o capital de giro também sobe, chegando a 2 bilhões 391 milhões. Nesse ano, a Fleury tinha em caixa 1 bilhão 309 milhões de reais e 856 milhões de contas a receber. Já para 2023, você vai ver esse salto que daqui de 7.700 para 11 bilhões 579. Aqui nós temos o quê? A entrada do Hermes Pardini dentro da Fleury. Então, quando ela faz a combinação de negócios, que ela faz a incorporação da Hermes Pardini,
tudo que tem na Hermes Pardini passa a fazer parte agora do patrimônio da Fleury. E aí nós temos aqui, então, um intangível que chegou agora a 5 bilhões e 807 e um imobilizado com 2 bilhões e 643. Já o capital de giro atinge 2 bilhões e 803, reduz um pouco o caixa de 1 bilhão e 300, cai para 924 milhões. Em contrapartida, aumenta o contas a receber com 1 bilhão e 505, até porque, assim como vem todo imobilizado e vem toda a estrutura da Hermes partindo aqui para dentro, vem também o contas a receber. Já no ano de 2024, a empresa agora é de 13 bilhões e 62 milhões de reais. E agora aqui ela praticamente já pisa no freio, 5 bilhões e 800 de intangível, 2 bilhões e meio de imobilizado, 4 bilhões e 375 de capital de giro. E o caixa, olha só, fecha com 2 bilhões e 341 milhões de reais de dinheiro em caixa, banco, aplicação, 1 bilhão e 600 em contas a receber. 3 meses depois, a Fleury é uma empresa de 13 bilhões e 270 milhões de reais, e repare que permanece aqui, ó, 5.819, 2.488, mostrando que a empresa deu uma pisada no freio, parou de fazer novos investimentos. Tanto é que essa redução de imobilizado aqui, ela se dá principalmente em função da depreciação. E o capital de giro agora fecha com 4 bilhões e 600, 2 bilhões e 400 em caixa, 1 bilhão e 789 em contas a receber. Então repare que Fleury vem aqui com 6, vai para 7.700, para 11.500, vai para 13 bilhões, 13 bilhões, 270 milhões de reais, o patrimônio total da Fleury. Olhando a parte de passivo, o que que nós temos no passivo? Ao pegar o balanço de uma empresa lá da CVM, do site do RI, nós vamos ver aqui no passivo as dívidas que a empresa possui. E aí o passivo circulante registra as dívidas de curto prazo, 1 bilhão 206, sendo que 356 milhões com fornecedores, 345 milhões com outras obrigações, incluindo aqui tributos a recuperar, encargos sociais a pagar, que seria salários, INSS, FGTS, enfim, todos os encargos trabalhistas e outras pequenas contas a pagar. E aí temos também, dentro do passivo circulante, os empréstimos e financiamentos, que é a dívida bancária. Então, são os empréstimos e financiamentos que ela pega junto aos bancos. E o passivo não circulante são as dívidas de longo prazo, sendo que uma grande parte deles também são empréstimos e financiamentos bancários de longo prazo. Ao somar as duas dívidas de curto e longo prazo, nós temos o total do endividamento que fechou lá em 2021 com 4 bilhões e 219 milhões de reais, o equivalente a 69,5% de todo o patrimônio. Então, a Fleury tem um patrimônio de 6 bilhões e deve 4.200, portanto, de tudo aquilo que ela tem, ela deve 69,5%, de tudo que ela tem, ela é dona de 30,5%, que é o seu patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. No ano de 2022, a dívida atinge agora 5 bilhões e 90. Apesar do crescimento nominal da dívida, reparem que o peso da dívida ficou menor, 65%. Então, nós temos 34,7% de capital próprio e 65,3% de capital de terceiros. Fecha 2023 com 6 bilhões 468 milhões, aumentando a dívida, porém o peso ficou menor. Tá? Nesse ano de 2023, assim como há pouco eu falei ali do ativo, que entra tudo que estava na Hermes Pardini para dentro do balanço da Fleury, entram também as dívidas. Então vem tudo que tinha na Hermes Pardini, vem para dentro do balanço da Fleury. Então com isso a dívida chega a 6 bilhões 468 e o patrimônio líquido a 5 bilhões 111. Já no ano de 2024, em dezembro, a dívida total 7 bilhões 687 milhões, 58,9%, e fecha agora nesse março de 2025 com 7 bilhões 950 de dívida, 59,9%, o peso da dívida em relação ao seu patrimônio. A maior parte da dívida aqui, ó, longo prazo. Bom, com todos esses investimentos, com todo esse volume de recursos aplicados na empresa, o que a empresa consegue fazer? Ela consegue gerar vendas, lá em 2021, de 3 bilhões e 800. E aí reparem que, ao fazer a venda de um exame, de um diagnóstico, vamos dizer que seja por R$ 100, para elaborar esse exame, esse diagnóstico, a empresa tem um custo de 70,90%. Então, em cada exame, cada procedimento feito pela Fleury, ela ganha 29,1%. Só que daí ela paga toda a sua despesa administrativa, comercial, então, enfim, toda a sua estrutura, 11,9%. Sobra 17,2%.
Como ela tem endividamento bancário, tem também as despesas financeiras de 4,4%, sobra 12,8%. E aí ela paga os impostos sobre o lucro, IRPJ, CCLL, de 3,7%, sobra 9,1%. Então, de cada exame de R$ 100, sobra para a empresa 9,1%. E com lucro de 351 milhões lá em 2021. Já em 2022, o faturamento vai para 4 bilhões 463 e o lucro de 308 milhões. Só que a margem cai para 6,9. Quando absorve a Hermes Pardini, aí o faturamento chega a 6 bilhões 470 e o lucro 420 milhões e a margem de 6,5%. Então, cada exame feito, cada procedimento feito, sobra líquido limpo para a empresa 6,5%. Já no ano de 2024, o faturamento chega agora a 7 bilhões 684 milhões e o lucro 603 milhões de reais, com uma margem de 7,9%, começa a recuperar um pouquinho a margem. Nesse março de 2025, a empresa acumula em 3 meses 2 bilhões e 15 de faturamento. Esse faturamento aqui de 2 bilhões e 15, quando projetados aqui para os 12 meses, então nós teríamos aqui uma projeção de um faturamento acima de 8 bilhões e 100 aproximadamente para 2025, a projeção. E o lucro, 175 milhões, que também projeta um lucro aí na faixa de 700 milhões para 2025 e a margem de 8,7%. Só para nós compararmos aqui como que ela começa esse ano de 2025, eu trago aqui do lado como que ela começou 2024. Em 2024, ela começou com um faturamento de 1 bilhão 904, esse ano 2 bilhões e 15, um faturamento maior do que foi no começo do ano passado. No ano passado, 168 milhões de lucro, esse ano 175 milhões de lucro. Então, em termos de lucro e até mesmo a margem, 8,8, 8,7, praticamente manteve a margem, né? Mas começa o ano melhor. Também, só para termos uma comparação, o custo de um serviço prestado era de 70,3%, aumentou um pouquinho para 71%. Em contrapartida, a despesa de funcionamento da empresa de 12,5% cai para 11,9%. Então, está aqui como que começa o ano de 2025 para a Fleury. Aproveitando também, trago aqui para vocês a liquidez geral e a liquidez corrente, que eles mostram o quê? A capacidade de pagamento que a empresa tem em relação às suas dívidas. Quando nós olhamos principalmente esse indicador liquidez corrente aqui, o que que a liquidez corrente nos mostra? Para cada R$ 1 que a empresa tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 2,29. Quer dizer, paga e sobra uma situação financeira muito confortável. Ao olharmos o endividamento, vejam que começa aqui 2021 com 69, cai para 65, cai para 55,8, sobe para 58,8 e agora 59,9. De tudo que a Fleury tem no seu patrimônio, ela deve 59,9%. Já as margens, o que são essas margens aqui? É quanto sobra de cada receita gerada pela empresa. Ela tem que pagar o custo, tem que pagar a despesa, tem que pagar resultado financeiro, tem que pagar impostos, e sobrava lá em 2021 9,08%. Margem essa que caiu para 6,92, cai para 6,50 e começa a recuperar 7,86 e agora 8,73%. Já a rentabilidade do ativo, rentabilidade é lucro do ativo. Ativo é tudo que tem dentro da empresa, tudo que foi investido na empresa. Então, o lucro sobre o que foi investido era de 5,79, caiu para 3,96, caiu em 2023 para 3,63 e em 2024 sobe para 4,62%. Nos 3 primeiros meses do ano, já acumula 1,32. Ao analisar esse número aqui, nós vamos aqui para algo em torno de 5,2, 5,3% de rentabilidade do ativo prevista para 2025. Rentabilidade do PL. Agora, aqui, PL são os sócios, são os acionistas, quem tem a participação dentro da empresa. E aí, naturalmente, que essa participação gera um lucro, e o lucro em relação à participação dá um índice de 18,95%. Isso quer dizer, os acionistas estão ganhando 18,95% ao ter as ações da empresa através dos lucros gerados. Isso em 2021. Em 2022, essa rentabilidade cai para 11,43%. Em 2023, cai para 8,23%.
Em 2024 sobe para 11,23 e nos 3 primeiros meses do ano acumula 3,3%, o que vai nos dar aqui uma projeção algo em torno de 13% de rentabilidade para os acionistas. Nesses indicadores aqui, nós temos agora os números relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Fleury? R$ 9,55. Com base naquilo que tem no patrimônio da empresa, cada ação vale R$ 9,55. Se você for comprar uma ação, você não paga R$ 9,55, você paga o valor de mercado, 12,62, que é a cotação no dia da gravação desse vídeo. E aí, consequentemente, nós vamos fazer um cálculo aqui, pegar esse valor de mercado, dividir pelo valor patrimonial e ele nos dá o PVP, preço por valor patrimonial, de 1,32. O que quer dizer esse 1,32? Que na venda de uma ação da Fleury há um ágio de 32%. Então, é uma empresa que é vendida 32% acima daquilo que ela vale em termos de patrimônio. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,15, o que gera uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 9,11%. Isso quer dizer que, quando você compra uma ação a 12,62. Se a empresa continuar ganhando 1,15 por ação, lucro por ação, que é o que ela vem fazendo, então há uma projeção de que você vai ter uma rentabilidade de 9,11%. Claro que depende muito do que a empresa continuar fazendo daqui para frente. Dividendos por ação, 69 centavos é o que ela distribuiu de dividendos em 2024, o que, se continuar fazendo uma distribuição nessa ordem aqui, irá gerar um retorno de caixa de 5,47% para seus acionistas. Relação preço/lucro 10,97. Isso quer dizer que, ao comprar uma ação da Fleury, você vai levar aproximadamente 11 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que, quanto maior o PL, mais cara é a ação. Quanto mais baixo o PL, mais barata é a ação. Free float, a quantidade de ações que circula livremente no mercado, 63,8%. Só para termos uma ideia, deixa eu girar aqui minha tela um pouquinho, como que é composta a estrutura societária da Fleury. Então, temos ali o conjunto de médicos, os fundadores, etc., com 11,3%, a Bradesco Diagnósticos com 24,9% das ações, então esses aqui acabam sendo os controladores da empresa, e o que gira livremente no mercado, 63,8% das ações. E o tag along da Fleury, 100%. Se a Fleury for vendida, há uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo tratamento do majoritário. Nesse gráfico aqui extraído do Google, vamos ver aqui que a ação da Fleury lá em 2020 beirava ali os R$ 25, ainda em 2020 ultrapassou ali aos R$ 26, R$ 27, e aí entra 2021, aí a ação ela começa a cair lentamente. E no final ali no segundo semestre de 2021, aí a ação despencou. Aí quando ela despenca, ela fica aqui, ó, chega a bater abaixo de R$ 15 em 2022. Tem uma elevação ali em 2022, ainda volta a cair no começo de 2023. Aí experimenta ali um crescimento, né, chegando ali a R$ 17 no começo de 2024, volta a cair. Tem ali mais uma reaçãozinha, só que volta a cair, e aí ela vai atingindo aqui sua mínima, né, na faixa aqui de R$ 11 no começo de 2025. E daí ela sobe um pouquinho e agora vai trafegando aqui na faixa de R$ 12,60, que é a cotação no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que a ação da Fleury teve o seu menor valor, quando que ela teve o seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Fleury SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Fleury SA, essa gigante também da área de saúde, que hoje tem uma presença aí em praticamente 13, 14 estados, que nós vamos ter unidades da Fleury, não necessariamente como Fleury, mas até com as marcas, né, que ela foi adquirindo ao longo do tempo. Então nós vamos ver aí a presença da Fleury em todo esse cenário. Falando em Fleury, meu grande abraço aqui para o meu amigo João Vítola, grande João Vítola, parceiraço do canal, amigão meu aqui da cidade de Curitiba, que é o fundador, é o presidente da Quanta Diagnósticos por Imagem, já que estamos falando aqui de laboratórios e diagnóstico. Então, meu grande abraço para o doutor João Vítola e toda a sua equipe lá da Quanta Diagnósticos por Imagem. Afinal,
Uma imagem perfeita, um diagnóstico perfeito. Então, a imagem é tudo. E aí, naturalmente, que há que se ter muita qualidade, há que se ter muito comprometimento, muita responsabilidade, é o que não falta lá para toda a equipe da Quanta Diagnósticos por Imagem. Meu grande abraço a todo o pessoal lá da Quanta, a família Quanta Diagnósticos por Imagem, na cidade de Curitiba. Então está aí analisado Fleury. Fleury é essa empresa aí que praticamente centenária, e é uma raridade que no Brasil nós temos empresas que cheguem ao seu centenário, a Fleury chegando já no ano que vem ao seu centenário. Então desejamos lá muito sucesso para todo o pessoal da Fleury. E o canal Cenas Negras está aqui sempre fazendo o papel aqui de trazer as informações, fazer a pesquisa e trazer essas informações para que vocês possam conhecer cada empresa, já que a Fleury também é uma empresa de capital aberto, também uma opção de investimentos, mas naturalmente que para fazer investimentos não é no achismo, não é na aposta. Investimento você faz com conhecimento, você faz com pesquisa, você faz com estudos. E o canal Cenas Negras se propõe a contribuir trazendo um pouquinho desses conhecimentos para que você possa tomar sempre decisões melhores, decisões conscientes, reduzindo riscos, ampliando possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente irá lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.